estão se manifestando agora. Irmão, pegou uma proporção de uma velocidade da minha vida tão grande que tudo que eu falava estava acontecendo. Era sequência. Tudo que eu pedia, eu pensava, Deus me dava. Começou. Por quê? Porque antes das palavras de Deus começar a se manifestar em mim e através de mim, eu tive que me tornar portador da sua presença. Um ambiente dentro de mim tem que estar preparado. Às vezes falamos para você, enquanto nós estamos falando e você está citando a palavra, algo tem que ser construído primeiro, antes de se manifestar em você. Então, quando nós estamos falando uma profecia de algo acontecendo na tua vida, não acontece enquanto você ainda não estiver com o ambiente em você preparado e através de você, à sua volta também. Então, prepare a sua casa para Jesus visitar a sua casa, tá? Você quer que os anjos visitem a tua casa? Então, meu filho, limpa teu quintal, limpa tua cozinha, limpa tua casa. Senão quem vai visitar ali é demônios, espírito de miséria. O que o diabo gosta? O diabo gosta de ambiente sujo. Existem alguns demônios que gostam de tudo também chique, tá? Não confunda, não. Mas quando você fala de demônios, de espírito imundo, ele só gosta de coisa imunda, suja. Você fala de anjo caído, ele gosta de coisa chique, cheirosa. Porque são anjos, mesmo que caídos, são anjos. Os anjos de Deus, eles vêm em lugar que tem ordem. Em lugares onde as pessoas estão com um incensário aceso. Se você for para a Bíblia e dar uma observada na Bíblia, os anjos sempre levavam algum sacrifício para o alto para Deus. Quando o anjo falar com o profeta, ele sacrificava e levava aquele... Ele subia no meio da fumaça, como o Gideão ofereceu um sacrifício e o anjo levou para o céu. É o cheiro do seu incensário, das suas orações. E não só isso, as suas orações, elas criam um ambiente. A atmosfera dentro da sua casa, há uma energia que você não pode ver. Mas se uma pessoa vindo de treva da rua, ela chega dentro da casa, ela sente paz imediatamente. Os demônios nem entram com ela dentro da casa. Se a sua casa tem uma atmosfera e um ambiente que Deus está sempre se visitando, e o Espírito de Deus está ali, as suas palavras elas se tornam muito mais poderosas no reino do Espírito. Então, as trevas, elas são assim, os demônios operam assim. Eles querem usar as palavras dos homens, mas eles criam um ambiente para que essas palavras se manifestem. Tanto que adianta, às vezes, você falar tanta coisa, mas você não está sendo portador e nem está gerando isso na sua vida, na sua casa. Crie uma atmosfera para Deus. Crie um ambiente para Ele. Para que as coisas se sucedam muito mais rápido na sua vida. Então, no centro da feitiçaria, os macumbeiros, eles tocam, eles tangem, eles derramam sangue, eles fazem de tudo. Mas eles têm um ambiente propício para que quando eles declararem as palavras de maldição, começarem a lançar morte contra a vida de uma pessoa, os demônios, o espírito da morte pegam essas palavras, eles descem ali. Se em algum momento você já pensou em abrir uma franquia e você gosta de vendas, tem experiência, Descem ali. Então, geralmente, as palavras malignas ocorrem mais rápido porque a esfera da sociedade já é um ambiente propício para as manifestações de palavras demoníacas. Porque as ações dos homens, o comportamento dos homens já estão propício para que aquelas palavras se manifestem. Observe, Elias, ele não matou Jezabel. Mas foi ele que deu a palavra profética que Jezabel seria destruída. Que a carne dela seria comida pelos cães, aonde o sangue de Nabote foi derramado, o sangue dela também seria derramado, e ali os cães comeriam a carne dela e lamberiam o sangue dela. Essa palavra não se concretiza em Elias, mas através do ministério de Eliseu. E Eliseu só pegou a palavra e transferiu a autoridade para Jeú. Então você vê que teve que ter uma preparação para que aquela palavra se manifestasse. Tudo tinha que estar preparado. Até o lugar certo onde Jezabel teria que estar, teria que ser o mesmo lugar onde Nabote foi assassinado. Então, para a palavra de Elias se concretizar, Jezabel teria que estar no lugar. Tinha que estar na dimensão do mesmo local. Então significa que certas palavras de Deus só vão se manifestar na sua vida quando você estiver no ambiente certo. Você falou há 10 anos, você ouve uma profecia na tua vida e não se acontece. Que Deus vai te usar, que Deus te batizar, que Deus vai fazer.
e nada acontecer, e de repente você chegou num lugar onde tem uma atmosfera que as coisas acontecem rapidamente na tua vida. Então vou dizer bem aberto, escandaliza o que quiser, meu filho. Não é toda igreja que a palavra de Deus vai se manifestar na tua vida. Se não tiver atmosfera para isso, a palavra não se concretiza. Se uma igreja não tem um altar de adoração, não tem um lugar, uma atmosfera profética, que Deus possa se revelar e se manifestar, as coisas não acontecem na vida das pessoas. Por isso que você tem que estar em ambientes onde Deus está trabalhando, onde tem atmosferas do céu naquele lugar. Para que ali você se torne muito mais receptivo e a palavra de Deus se acelere e se manifeste com mais força e velocidade na sua vida. Fala, o ambiente onde eu estou define o sucesso que eu vou ter. Fala, o crescimento que eu vou ter. A libertação que eu vou ter. Então não adianta, Deus pode dar a palavra, eu vou te libertar, vou fazer isso aqui, usar o profeta para tu, e não acontece. Vai acontecer essa palavra quando você estiver no ambiente onde tem libertação. Ou você vai ter que criar esse ambiente na tua casa. Isso começa através da frequência, da sequência. Então quando você tem sequência e tem frequência, você vai começar a manifestar uma atmosfera. Quando você canta em línguas, quando você adora em língua, a tua casa, você adora. A tua casa tem uma atmosfera, meu querido, tem um portal aberto. Há uma presença que habita ali dentro. Ela está dentro da tua casa. Isso é sério. Muito sério. Agora, se o seu lar não tem um altar para Deus, não tem um lugar onde vocês... Como é que... Escute muito bem. Vou pegar aqui esse ponto para você poder entender. Todo lugar onde você tem uma frequência, tudo que em você tem uma frequência de Deus, se você tem uma vida de oração, começa a orar, significa que as suas palavras e as suas ações construiu um altar para Deus. Aonde há sacrifício é onde o seu altar se edifica. Aonde tem um pecado recorrente, um certo tipo de pecado, vamos supor que é de imoralidade sexual. Se esse pecado está sempre se repetindo, é sinal que vocês estão sacrificando sobre um altar que a sua geração levantou. Algum demônio está recebendo isso. E algum espírito está provocando essa ação em você porque ele quer sacrifício no altar dele. Quando uma família levantou um altar de imoralidade sexual, então vem desde o teu bisavô, tataravô, sempre a mesma sequência, sempre adultério, divórcio, traição, mesmo pecado se repete, é sinal que tem um altar. E quando tem um altar, nós não estamos lidando com entidades pequenas, não. Estamos lutando com coisas difíceis de ser derrubadas. E na luta de guerra espiritual, para você vencer a batalha espiritual, você só vai vencer certas coisas se você tiver um altar. Então, quando você levanta um altar de santidade, significa que você começou a ter sacrifício de santidade, você começou a sacrificar uma vida em jejum, em oração. Agora sim, Deus é adorado através da sua vida e na sua vida. Há um altar em você, você é um altar ambulante. Você é o sacrifício, você é o altar. Se estabeleceu, agora está estabelecido. Então, agora, onde não há sequência, onde não há sacrifício recorrente na tua vida, se você não consegue ter uma vida de sempre voltar à oração, ter aquela regra, é que sinal que você não tem um altar ainda. Mas uma vez que isso for construído, edificado na tua vida, eu estou te falando que espiritualmente isso acontece dentro de você. Agora sim, você se tornou um altar de oração. Em você há um altar de oração e através de você orações santas são levadas a Deus. Deus vem receber isso em você, sobre você. Fala, eu sou um altar. Pronto. Então, as suas ações, os seus desejos, é o sacrifício. Até as suas fraquezas da carne são sacrifício. Quando você começa a abnegar a fraqueza da carne, lutar contra ela, isso é chamado de sacrifício vivo para Deus. Porque vai se tornar santo a sua vida. Os sacrifícios vivos são aquilo que custa de você. São coisas na tua vida que você vai abnegar para Deus, isso vai se tornar santo. Vai ser chamado de um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Então, quando você começa a negar a luxúria, negar a cobiça, negar a lascívia, a ganância, a raiva, a ira, e você começa a crucificar isso, isso é um sacrifício.
Isso é um sacrifício. Você está sacrificando algo da sua carne, você está matando isso. E isso vai se tornar em santidade na sua vida. Então tudo aonde você está negando e lutando contra e levando a Deus, vai se tornar, Deus vai pegar e vai tomar isso aí santo na tua vida. Amém, amém. Então tudo que era mais difícil em mim, que eu lutei pela minha transformação, foi a área que me tornei mais santo. Porque Ele santificou aquilo que eu sacrifiquei para Ele. E aquilo que é bom em você, quando você dá a Ele também, Ele vai santificar ainda mais para Ele. Amém, amém. Tudo. Tudo. Tem que levar para o altar de sacrifício. Dá glória a Jesus Cristo aí. Agora, nós estamos falando de uma palavra em Isaías 54, versículo 17, de palavra de guerra espiritual. E você tem que olhar ali, que você tem que levar isso a julgamento. Toda palavra de condenação e palavras que estão lutando contra você no reino do Espírito tem que ser levadas ao julgamento. Porque esta é a herança do Senhor a favor de vocês. A vitória contra toda a feitiçaria que se move contra a vida de vocês. Agora vamos entrar nos pontos importantes que eu vou dizer para vocês aqui dentro. O seu impedimento e a sua guerra, ele está vindo de um ser humano. Ou de você mesmo, ou de alguém à sua volta. O elemento principal da feitiçaria é o ser humano. Não é o que somente ele está fazendo, mas é o próprio ser humano. É o elemento que Satanás usa para manifestar a destruição e a morte ao ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Essas são algumas obras da carne: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, e vai embora. Inveja, embriaguez, etc. Agora, o perigo ali, volta um versículo, ó. Você leu ali inveja, 21, volta o 20. Agora você está lendo ali egoísmo, dissensão, facções, você está lendo discórdia, você está lendo ciúmes, você está lendo ódio. Agora escute. A feitiçaria, agora você vê que idolatria e feitiçaria vem antes. Mas observe aqui. Conheça o funil de vendas DigiSaque, a ferramenta que vai te fazer vender mais e não perder oportunidade. Feitiçaria, agora você vê que idolatria e feitiçaria vem antes. Mas observe aqui. A King James, ela está indo bem aqui, ó. Ela está indo muito bem. O que você está vendo aqui? Ponto e vírgula. Quem é bom de português sabe. Basicamente, o que está acontecendo ali é o seguinte, ó. Está falando que a idolatria e feitiçaria, que o ódio, discórdia, ciúmes, tudo vai vir da manifestação da idolatria e da feitiçaria. Eu quero dizer para você que quando a pessoa começa a ter ciúmes de você, o espírito da feitiçaria começa a se manifestar. Uma pessoa, quando ela começa a ter ciúmes da outra pessoa, no reino das suas imaginações, das intenções do seu coração, começa a se levantar o poder que Satanás quer. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas ele não diz que a nossa luta não é contra as imaginações e as ações dos homens. O que nós temos lutas, sim. Lutamos contra as imaginações, os pensamentos e as palavras das pessoas. Até o próprio Paulo. Ele sentenciou aquele feiticeiro chamado Elimas, o mago. E chamou ele de filho de Satanás. Filho de Satanás. A mão de Deus é contra ti, no livro de Atos. E diz que ficará cego. Paulo solta uma palavra de sentença contra um feiticeiro que estava lutando contra ele, contra o procônsul, para impedir a salvação daquele homem. Você concorda comigo ou não? Então significa que Paulo fez uma guerra contra um homem, contra um feiticeiro. Está exatamente em Atos capítulo 3, versículo 11. Saiba que a mão do Senhor contra ti ficará cega a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como um nevoeiro encobrir seus olhos e ficar em trevas. Então Tatiano rogou que eu pudesse guiar pela mão.
Então você vê que tem pessoas que são feiticeiras na obra de Deus, são um impedimento. Aquele Elimas estava impedindo que aquele homem fosse convertido para o procônsul. E aquele homem se opunha a Paulo com as suas palavras. Ele persuadia com o poder da feitiçaria o procônsul de não aceitar a fé que Paulo estava pregando no Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então acontece uma coisa, que Paulo está dizendo que nós não estamos aqui guerreando contra a carne e sangue. Eu não estou aqui para derramar o seu sangue, eu não estou aqui para matar você, para batalhar contra você. Mas eu tenho a autoridade de batalhar e derrubar aquilo que está usando você contra mim. Então, o que acontece? Que no reino das imaginações, na mente, dos pensamentos e nas palavras, há uma guerra que se trava contra nós. E sempre um ser humano será um instrumento de Satanás para lutar contra a sua vida. As portas que o inferno usam, elas foram abertas por alguém. Seja da sua família, seja da sua bisavó, seja as palavras que ela deu aos demônios, quando ela consagrou a sua geração aos demônios. É por causa dela. Que abriu o portão do inferno, que entrou através da geração dela para lutar contra você na terra. Então, você está numa luta contra espíritos geracionais. Queira você saber disso ou não. É uma verdade. Eu preciso falar um pouco de espíritos geracionais e dar uma boa direção para vocês hoje, um pouco mais organizado, para você entender um pouquinho mais sobre isso. Você quer receber isso hoje? Eu posso falar e ajudar você na sua libertação, não? Então, antes disso, vamos lá. Em Efésios 6:11, ele fala que nós temos que ter as armaduras de Deus para resistir os dias maus e os ataques dos demônios. Mas você tem que entender que Satanás, ele amplia o seu poder através da obra da carne chamada feitiçaria. Eu já preguei essa mensagem para você aqui no altar, foi muito forte aquele dia. Quem ouviu essa mensagem sobre feitiçaria na igreja? Mexeu com a gente, mexeu, deu um temor, não deu? É isso aí. Só que hoje eu vou continuar. Quando uma pessoa se levanta contra a feitiçaria contra você, ela vai manifestar aquilo ali. Vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20 de novo. Ela vai começar a manifestar isso aqui contra você. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, avança, inveja. Porque literalmente o espírito da feitiçaria, ele faz a pessoa ter inveja de desejar aquilo que é seu. E quando se manifesta a feitiçaria numa pessoa, vai vir por algum canto. Ou ela vai te odiar por alguma coisa que você fez contra ela. Ou simplesmente por nada, ela vai começar a ter ódio de você. Então quando a pessoa começa a ter ódio da pessoa e a feitiçaria manifesta, ela vai fazer alguma coisa para te matar. E ela vai começar a declarar palavras de maldição contra você. Se é propriamente uma própria feiticeira mesmo, ela vai usar o quê? Instrumentos e palavras para destruir a sua vida. E não brinca, porque você sabe muito bem que sempre tem alguém que está lutando contra você no reino do Espírito. Isso não é uma brincadeira. Mas, Senhor, eu sou tão pacífica. Eu sou tão fofa, Senhor. Você está aqui na igreja, ninguém me olha, Senhor. Mas o diabo te odeia. Ele sempre vai levantar, queira você saber ou não. Porque o diabo sabe que o instrumento mais poderoso para ele destruir um outro ser humano é o próprio ser humano. Ele sabe muito bem disso. Pode observar no reino da guerra. Quando os tronos, principados se movem contra mim, é um tipo de guerra. Mas quando ele move os espíritos humanos, meu querido, é muito pior a batalha espiritual. Quando eu estou lutando no reino do espírito contra algum espírito humano pervertido. Agora, como é que você vai entender que Paulo diz que a guerra não é contra a carne e contra o sangue? Nós temos que decifrar o que Paulo está tentando nos explicar. Ele está falando para vocês não provocar guerra contra o ser humano. Ele está falando para vocês entender que por trás da carne e sangue estão os tronos, os principados, as forças do inferno, que está usando o ser humano contra você. E que essa força atuante numa pessoa, se ela não cair, esse ser humano pode matar você. Isso é sério.
Isso é sério. Teve pastores que foram assassinados por membros da igreja. Feitiçaria. Então, o que a idolatria e a feitiçaria, ela leva uma pessoa a fazer? Ter ódio, ter ciúmes, ter ira, ódio. E quando alguém está lá no seu emprego, está lá sentado perto de você, você está estudando, está trabalhando, sempre tem alguém ali que você tem que tomar muito cuidado. Principalmente aquelas que são mais próximas de você, ou talvez aquela que não gosta nem de chegar perto de você. Que às vezes você vai falar, não quero falar com você. Por que você não quer falar comigo? O ser humano é o maior instrumento na mão do diabo. A maior ferramenta de Satanás é o ser humano. Porque ele usa o homem para os seus planos. Para roubar, para matar e para destruir, ele depende que um ser humano dê lugar para ele na terra. Eu quero dizer para vocês que no reino do Espírito vai cair feiticeiras hoje aqui. Eu vou declarar uma palavra.